Um bom dia. Evangelho de hoje é segundo João. Muito importante essa reflexão das palavras de Jesus. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho dele é quem é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João, no caso João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era a lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegraste por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinai as Escrituras, pensando que nelas possui a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós recebereis. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditastes em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então em minhas palavras? Nessas palavras aqui, Jesus mostra uma certa indignação porque não estava sendo compreendido pelos homens da época. Assim como ele trouxe a palavra de Deus, que estava escrita nas profecias de Moisés, nesse momento ele era questionado e perseguido pelos próprios da igreja da época, que se baseavam nos escritos de Moisés, mas mesmo assim não paravam para perceber a grandeza e o trabalho pela salvação que Jesus nos trazia. E ele mesmo fala no Evangelho, ele nunca dependeu do julgamento dos homens. Pelo contrário, ele veio trazer a salvação ao mundo. Deus enviou o próprio Filho para dar um exemplo de amor, para dar um exemplo principalmente de vida social. Nós que vivemos no meio da sociedade, seja no comércio, seja na política, seja na nossa família, Jesus ele veio nos ensinar o melhor caminho de como a gente deve nos organizar uns com os outros. Por exemplo, quando ele fala que a gente deve ajudar o próximo, então aí ele mostra que não podemos ter individualismo, porque Deus é por todos nós. Quando ele fala do amor que devemos ter por nós mesmos para podermos transbordar aos demais, Jesus aí mostra também a sua grandeza da coletividade, como todos somos filhos de Deus. E por que às vezes a gente se individualizar? Por que a gente não reconhecer que aqui a gente está numa passagem de 80 ou 100 anos e entender que o que Jesus veio nos trazer foi justamente um caminho para evoluirmos? E ao invés de a gente olhar cada um para suas próprias questões, a gente aprender a olhar o mundo de forma coletiva.
E por que, quando alguns têm, às vezes, as oportunidades de fazer mais pela sociedade, pelo lugar onde mora, por que se corrompe no caminho? Fraqueza, não tem a fé necessária, se coloca muito sobre a materialidade do mundo, do dinheiro, do poder, e acaba com isso não valorizando a oportunidade que está tendo em vida. Daqui a pouco está idoso, está idosa, e vai olhar o que fez da vida, e talvez pouco tenha plantado para colher no céu. E quando não consegue nem colher na terra nada do que plantou, mesmo que seja material. Esses exemplos a gente vê no nosso dia a dia. Não devemos também deixar essas pessoas para trás. Devemos estar sempre em oração constante uns pelos outros. Nós estamos em um mundo que ele não é perfeito e não é o destino da terra no momento ser perfeito. O destino da terra é dar oportunidade para que todos cresçam e evoluam. Aqui o mal e o bem, eles estão se confrontando diuturnamente, de forma que quanto mais a gente perceber os caminhos certos de seguir, mais a gente vai poder ajudar uns aos outros. E aqueles que estão de repente no caminho do mal, não é porque eles não podem seguir um caminho reto, é porque às vezes pode estar doente de algum vício diversos, vício pelo poder, pelo dinheiro, vício por alimento, e aí gera obesidade, vício por jogo, aí gera as brigas, as discussões, sabe? Vício por violência, por drogas. Isso tudo são pessoas que poderiam estar no caminho reto, mas estão com algum problema espiritual. E aí acaba que as energias que eles, as emanações, as manifestações deles acaba atrapalhando o meio ou quem está próximo. De forma que só a gente buscando entender o caminho de Deus é que a gente vai conseguir também ajudar essas pessoas, pois é responsabilidade nossa cuidar do mundo onde a gente mora. Jesus, ele se indignou muito, mas ele conhecia das dificuldades que ele ia enfrentar para mostrar o caminho verdadeiro à humanidade. Tanto é que um exemplo dele só veio ser entendido de fato depois da sua morte. Antes da sua morte, por muitos poucos, né? Pelo menos é o que os escritos nos mostram. Tanto é que esses poucos não conseguiram evitar a morte dele na cruz, por ser uma minoria que tinha já se convencido da grandeza dele de ser filho do Pai. Mas Jesus, ele veio cumprir a sua missão do começo ao fim. Ele sabia que não dependia do julgamento dos homens para dizer se ele estava certo ou errado. Ele sabia que o caminho dele era o caminho convicto, da certeza que o amor de Deus tinha lhe proposto a vir a missão à terra, e seguiu até o ponto de da própria vida para dar um exemplo do amor verdadeiro. Além de tantos milagres que fez, a cada encontro com a população, ensinava e curava, mostrava que o poder universal também pode estar no ser humano, mas esse poder não pode estar de qualquer forma, nem em qualquer carne, se ela não estiver preparada. O poder da realização, o poder do crescimento, o poder de se sentir bem vai estar naqueles seres humanos que conseguirem trazer alinhamento, a paz, o amor, a solidariedade para a sua vida. E apesar de ser atacado muitas vezes pelos que estão doentes dos males do mundo, ainda assim se pega em Deus, sabe da dificuldade que esses passam, por isso que eles atacam. E o que a gente pode fazer com esses é rezar pelo anjo da guarda dele, por eles, para que eles possam um dia se libertar desses problemas psíquicos ou mesmo materiais que gera a ganância ou pelo poder, pelo dinheiro, enfim, trazendo isso bem para uma questão atual da nossa sociedade, não é? Pois bem, então o Evangelho de Jesus Cristo, que foi feito há 2.000 anos atrás, ele é muito real ainda nos dias de hoje. Nós nos deparamos com essas situações nos nossos dia a dias. Enfim, amigos, amigas, todo mundo que ouve nesse momento ou que vai ouvir depois, a nossa vida ela é feita de provações e expiações, vamos assim dizer.
As provações são os diversos testes que a gente passa diariamente que nos faz ter uma escolha. A escolha que a gente tem, ela vai nos levar a um caminho. Por isso a gente tem que se vigiar para termos boas escolhas, porque essas escolhas levam um caminho e também traz a consequência. Como é que a gente pode ter boas escolhas? Tendo bons princípios e fundamentos. O muito importante é que jamais eu vou tomar uma decisão que prejudique alguém ou alguma coisa apenas para me favorecer. Todas as decisões que eu tomar, temos que buscar sempre um alinhamento com a justiça. Você não precisa favorecer a todos, porque pode ser que dentro de todos tenha alguns que estejam infectados com o mal e não tenha conseguido se libertar ainda. Então, para esses, o bem nunca vai ser bom. Mas você precisa estar alinhado com a justiça. Você precisa saber que sua ação é para o bem, não é para fazer o mal. Seja qualquer decisão que você vá tomar dentro de casa. E para isso, essas são as provações, é um exemplo de provação. E as expiações é justamente o que a gente faz com a leitura do Evangelho. E com as demais leituras também. Independente da igreja, a religião que você siga, é muito importante que você tenha esses conceitos bem solidificados. Você precisa buscar entender qual é o caminho certo, qual é o caminho da verdade, para que assim você possa ter força de tomar boas decisões, de ter bons princípios. E para você viver nesse mundo de expiações, que é justamente entender a lógica de Deus, qual é o caminho que Deus quer que a gente siga. Imagine você que a gente vive aqui 80, 100 anos. Então, nessa passagem nossa aqui, tem um propósito. Qual é o propósito de cada um? É fazer o mal? É ficar falando dos outros? É viver sem fé? De forma alguma. É viver em atividade constante? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Cada um tem um estilo. Procure do seu interno, sabe? Procure olhar para dentro de si e ver qual é o seu caminho. Decida um caminho que você possa fazer o bem a você, primeiramente, você se sentir bem, você poder se alimentar bem, você poder viver, sabe, transbordar alegria até para quem está à sua volta, poder ajudar o próximo. E dessa forma você poder ter boas decisões nesse mundo de hoje, da internet, da informação, que é muito importante essa ligação com a justiça, com o que é certo. Tem muitas coisas que na internet distrai a mente, jogos, redes sociais com postagens negativas. Evitem tudo isso. Tudo que for negativo, tudo que traz um pensamento negativo, uma ação negativa, se afastem. Preserve a boa vibração e a boa essência do espírito, da parte espiritual sua, sabe? Procure sons, procure se entrosar, né? com algo, com coisas que lhe faça crescer, evoluir, que lhe faça se sentir no mínimo bem. Se afaste de tudo que traz maldade, de tudo que traz perseguição, de tudo que traz destruição, de tudo que pensa nessa linha. Você dessa forma está cuidando da sua saúde espiritual. Nossa saúde não é só a da carne, do alimento. Essa é a que menos, talvez, até importa. A mais importante é a espiritual, que essa vai para a eternidade. Essa independe de ricos e pobres. Essa depende justamente das decisões que você toma no dia a dia. Portanto, se alguém tem alguma coisa que você não tem, não de forma alguma se sinta menor ou inferior. Pelo contrário, você de repente pode ter no seu coração muito mais grandeza do que mesmo esses. E o inverso também se aplica. Então, que a gente siga com fé em Deus, que a gente siga direcionado a todos os dias, a todo momento, buscarmos crescer e aprender. Peçamos sabedoria a Deus, a sabedoria verdadeira. A gente pede a nossa divindade e ela nos inspira em nosso coração, em nossa mente, os caminhos a seguir. Aqui eu encerro, pedindo a Deus que nos ajude a passar bem dessa epidemia do coronavírus que está aí, dando força a todos os nossos cidadãos, se previnam, se cuidem. O melhor sabe, se resguardar o máximo possível. Nós não podemos viver escravos de um mundo material, de dinheiro e de poder. Pelo contrário, a gente tem que cuidar da nossa parte, né, espiritual e física e da nossa saúde. Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos. Sigamos firmes no caminho do Pai.